Boa noite, amigos telespectadores. Estamos neste sábado gravando esse programa aqui em São Paulo. Nós viemos pra, para o pré-lançamento à presidência da República do ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara Federal, Aldo Rebelo, a data de ontem, sábado, 31 de janeiro de 2026, em São Paulo. Muito prestigiado, um evento que contou com a participação de muitas autoridades desse país. O ex-ministro Aldo Rebelo é uma pessoa muito querida, muito respeitada, sabe? Uma pessoa que é uma esperança para muitos brasileiros. E o editorial do programa de hoje não poderia ser diferente. Brasil, um país rico que precisa voltar a acreditar em si mesmo. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país mal aproveitado, mal gerenciado, mal administrado. Ao longo de décadas, assistimos a um debate político que tantas vezes ignora o essencial. O Brasil só será uma nação justa e forte quando tiver uma economia sólida, responsável e conectada com suas próprias riquezas. O discurso defendido há muitos anos por Aldo Rebelo parte exatamente desse ponto. Controle de gastos, responsabilidade fiscal, produção como motor de desenvolvimento para o país, autonomia nacional com respeito às instituições. Não existe justiça social sem crescimento econômico. Não existe Estado forte sem arrecadação gerada pela produção. E não existe soberania quando o país abre mão de explorar suas próprias riquezas. O Brasil precisa voltar a confiar no trabalho de seu povo. Um Brasil de muitas regiões, mas é uma só nação. A região norte, com sua floresta, seus rios, sua biodiversidade e seu potencial energético, não pode ser tratado como santuário intocável, nem como território abandonado. É possível preservar com produção, proteger consciência e gerar riquezas com responsabilidade. A região do Nordeste, com sua força cultural, seu litoral, seu sol, seu povo resiliente, precisa de infraestrutura, indústria, irrigação e investimento para transformar potencial em prosperidade. A região Centro-Oeste é um coração do agronegócio brasileiro. Sustenta boa parte da economia nacional. Respeitar o agro não é opção ideológica, é necessidade estratégica. Quem produz alimentos precisa de segurança jurídica, crédito, logística e reconhecimento por parte de quem governa. A região Sudeste é um motor industrial e financeiro. Precisa voltar a crescer com menos burocracia, mais inovação e estímulo à produção interna e às exportações. Região Sul, com sua agricultura forte, indústria diversificada e capital humano, mostra que a organização, trabalho e planejamento geram resultados concretos. Este é o Brasil real, um país continental, diverso, produtivo e cheio de possibilidades. Autonomia com equilíbrio institucional. A defesa de um Brasil produtivo não significa que você esteja falando de um país sem democracia. Muito pelo contrário. Exige um Congresso Nacional forte, que dê segurança jurídica, estabilidade econômica e previsibilidade às regras do jogo. O país precisa de leis que incentivem quem produz, regras claras para investir, menos improviso, menos desperdício, mais planejamento de longo prazo, controle de gastos e responsabilidade com o dinheiro do povo. Explorar as riquezas nacionais não é atraso, é garantia de soberania e dignidade. Um caminho fora dos extremos. O Brasil está cansado de escolher entre extremos, está cansado de uma política que vive de conflito permanente. Há espaço e necessidade para um projeto nacional que una,
desenvolvimento, economia, responsabilidade fiscal, respeito ao meio ambiente, valorização do trabalho, fortalecimento das instituições, mas principalmente o reconhecimento com o povo brasileiro, sabe? Com quem produz, com quem trabalha, sabe? Reconhecer essas pessoas, essas instituições que cuidam do progresso dessa nação é preciso por parte de quem governa. Tudo isso fez parte do discurso do pré-candidato à presidência da República, ex-ministro, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, que conhece essas regionais do país, as regiões de cada país, que andou de barco, que andou de cavalo, que andou a pé nos ribeirinhos, nos lugares mais distantes desse país. O X da questão é simples e profundo. Ou o Brasil volta a produzir, planejar e crescer, ou continuará prisioneiro de discursos que não enchem o prato nem geram esperança. O futuro não pertence aos radicalismos, pertence aos que acreditam e trabalham no Brasil. Seu povo e na capacidade de se desenvolver com equilíbrio, coragem e visão de nação. Um país rico não pode viver como pobre. O Brasil precisa voltar a produzir, para voltar a sonhar. Sair dessa blog que hoje nós, eleitores brasileiros, criamos com dois polos, um bolsonarismo e outro lulismo. Precisamos pensar num Brasil forte, num Brasil pujante, num Brasil em que possamos voltar a crer e acreditar que esse nosso país pode ser governado por quem realmente tem compromisso com o povo brasileiro. O programa de hoje é sobre o pré-lançamento à presidência da República do ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara Federal, Aldo Rebelo. Aconteceu ontem, dia 31 de 2026, em São Paulo, capital. Ele foi notícia através do YouTube, Jovem Pan, News, Gazeta do Povo, SBT News, Metrópolis, Congresso em Foco, Band Jornalismo, Poder 360, UOL, Revista Oeste, O Globo, Folha de São Paulo, Estadão, CNN, Isto É, e todos os meios de comunicação do Estado do Acre. Não podia deixar de ser, e hoje ser a notícia principal aqui no programa O X da Questão. Em primeiro lugar, todos sejam muito bem-vindos a esse local, para esse momento histórico e decisivo para o futuro do Brasil, para o lançamento da pré-candidatura à presidência da República de Aldo Rebelo. Pelo Partido Democracia Cristã. Agradecemos a presença das autoridades presentes, das lideranças políticas, dos representantes da sociedade civil, membros da imprensa e, sobretudo, do povo brasileiro que aqui comparece em todas as suas matizes, suas representações, suas cores, suas forças, desse nosso Brasil profundo. Quero anunciar aqui, em primeiro lugar, algumas presenças ilustres e pedir uma salva de palmas a cada uma dessas pessoas. Senhor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura. Senhor Almirante Bento, ex-ministro de Minas e Energia. General Fernando Azevedo, ex-ministro de Defesa. Deputado federal João Caldas, presidente do Democracia Cristã. Ex-ministro Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. João Goulart Filho, presidente do PC do BDF.
Padre Núbio. Padre Núbio. Embaixadora Maria Auxiliadora. Senhor Leandro Cruz, ex-ministro do Esporte. Senhor Maurílio Biadi, de Ribeirão Preto. Senhor Eusébio Neto, presidente da Federação Nacional dos Frentistas. Senhor Paulo Piai, ex-prefeito de Uberaba, ex-deputado federal. Vamos agora ouvir o hino nacional. Peço que todos se levantem. Agora eu gostaria de convidar as pessoas para compor a mesa de honra dessa solenidade. Dr. Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, por favor. Almirante Bento, por favor. General Fernando Azevedo, por favor. Ex-deputado federal, presidente da Democracia Cristã, João Caldas, por favor. Senhor Gilberto Kassab, ex-ministro e presidente nacional do PSD, por favor. Já foi? Muito bem. Leandro Fortes, Frois, ministro do Esporte. Cruz. Perdão, Leandro Cruz. E o presidente do sindicato, Murilo, por favor, venha compor a mesa. E convidamos agora o presidente nacional do Democracia Cristã, senhor João Caldas, para a sua mensagem. Bom dia. Farei um breve registro diante tantas figuras ilustres que aqui estão representando o povo brasileiro. Fala pouco, mas serei objetivo para esta caminhada. O que queremos? Queremos, com a Democracia Cristã, esse partido que nasceu no pós-guerra, com foco na unidade, na fraternidade, na liberdade das pessoas, na fé das pessoas, para organizar um mundo destroçado pela Segunda Guerra Mundial. Há 80 anos que a Democracia Cristã constrói um legado. E aqui no Brasil, nós tivemos essa bandeira empunhada durante 40 anos por nosso querido deputado constituinte Imael, que, sabiamente, em uma boa hora, soube passar o timoneiro do barco para que a gente levasse a um futuro que o Brasil merece. Nos confiou essa missão, junto com os nossos presidentes, vice-presidentes, presidentes de partido,
nossa querida Marisete, Zé Carlos Imael, filho do Imael aqui representando nosso querido estimado Imael. Nós estamos todos juntos com um propósito de mostrar a este país que o ódio, que a disputa, pela fake news plantada, pela democracia destruída, em nome da democracia, estão se destruindo o Brasil. Nós estamos vendo aí um Brasil que nós não queremos. Um Brasil da ditadura da toga. Um Brasil sem liberdade. Um Brasil da perseguição dos conchavos, dos puxadinhos dos poderes, uma bagunça institucional. E para chamar o feito à ordem, o partido indica como pré-candidato a presidente da República o valoroso presidente da União dos Estudantes do Brasil, da UNE, que naquela época defendeu os brasileiros nas ruas. Muitos deles tombaram, foram exilados, muitos desses estudantes deixaram. Ontem eu estava lá no Largo São Francisco, vendo as placas, vendo as histórias daqueles que dobraram a página e foram para os campos de batalha e morreram, foram torturados, exilados, nasceram e estavam dentro da UNE. O Aldo foi o presidente da UNE. Foi vereador de São Paulo. Foi deputado federal por 6 mandatos. Foi presidente da Câmara, eu era o 4º secretário, fazia parte daquela mesa. Foi ministro da Defesa, sem ser um ministro calça frouxa. Foi ministro das ciências e tecnologia, do esporte, das relações institucionais. Portanto, não vou apresentar o que vocês já conhecem, que é o Aldo Rebelo. Nós estamos lutando para construir um Brasil melhor. E a democracia cristã tem esse propósito: liberdade, feito à ordem, respeito ao próximo, fé no Brasil, fé no povo do Brasil, fé em Deus. É tudo isso que nós queremos. Nós estamos buscando os companheiros. Aqui tem o nosso querido ex-deputado Colato, tem o Quartiero, ex-governador, ex-deputado Márcio, nosso querido presidente aqui de São Paulo, Vacareza, nosso deputado Bebeto. Temos aqui nessa mesa, eu tive o prazer de ter sido secretário de Agricultura, junto de Alisson Paulinelli e de Roberto Rodrigues, depois dos 2 ministros, e o ministro Bento, que está aqui, que tão bem conduziu o Ministério de Minas e Energia. Nós estamos unidos para fazer a guerra, aquela que o Gedeão fez. Quando o Gedeão, o anjo lhe apareceu e ele em desespero disse: vamos ser massacrados. Vamos ser massacrados. E tenho 10 mil homens, como que eu vou lutar com um exército de 300 mil homens? E o anjo lhe apareceu e disse-lhe: não, você não tem 10 mil homens, você tem menos. E ele: como? Você só tem 7 mil homens, mas os leve para a margem do rio, e aqueles que sedentos de sede tomarem água com as 2 mãos, dispense-os. Agora aqueles que tomarem água com a espada da mão e com a outra tomar água, esse é seu exército. Quando ele contou, só tinham 300. E aí, ele ganhou a guerra, porque ele tinha fé. E nós que estamos aqui nesse pequeno exército, vamos nos multiplicarmos nas ruas para vencer essa batalha. Toda conta começa com 1, toda caminhada começa com um passo. Precisamos só acreditar.
É uma candidatura franciscana. Vamos mobilizar o país para que o país se engaje, a juventude, as mulheres, os sindicatos, a imprensa, a sociedade que pensa, as mídias sociais. Vamos reproduzir este momento, que é um momento grande para o Brasil. Quero agradecer, como presidente do partido, a presença do companheiro Kassab, que foi colega nosso na Câmara dos Deputados, que veio aqui abraçar o Aldo, que veio aqui deixar hipotecar a sua solidariedade a essa candidatura em respeito à democracia. Tinha outro compromisso e teve que sair. É assim que nós queremos a democracia cristã, unida, fé no Brasil, com muito entusiasmo, com consciência, porque nós temos um candidato à altura do povo brasileiro. E peço a vocês o engajamento, a todos os brasileiros e brasileiras, o engajamento, uma reflexão deste momento. Quem é capaz de organizar essa baderna institucional? Quem vai chegar à presidência da República sem rabo preso? Que enfrente as instituições. Aldo. É isso. É isso aí que nós queremos. Um presidente que não fique de cócoras para o Supremo, nem para o Congresso Nacional. E que ele, na presidência da República, tenha uma conversa institucional com os poderes para equilibrar o que está desequilibrado. A única lei que vale no Brasil hoje, a única coisa escrita que no Brasil hoje vale é o jogo do bicho, minha gente. Isso vale, escreveu, valeu. Constituição não vale mais nada. Legislação não vale mais nada, nada. Onde chegamos, que se acredita mais do papel, do pão, do cara que jogou na vaca, no boi, no macaco, do que na nossa Constituição. Isso está errado. E o Aldo tem essa condição, tem essa envergadura, essa estrutura, este conhecimento para dar uma virada, para dar um chega, para dar um basta no que já está. Temos o candidato, temos o povo, compete ao povo escolher o que eles querem para as suas próximas gerações. Nós apresentamos o nosso futuro presidente da República. Muito obrigado. Vamos ouvir, então, agora uma palavra pelo general, ex-ministro de Defesa, Fernando Azevedo. Bom dia a todas e a todos. Bem rápido e bem breve, porque eu vou ser um pouco repetitivo o que falou o Almirante Bento. Eu estou aqui sentado numa mesa junto com um amigo. E eu sou um admirador de brasileiros que conhecem o Brasil. É o caso do Aldo. E eu devo muito à confiança dele. Em 2002, 2003, 2004, eu era assessor parlamentar, deputado, presidente da Câmara, e me ajudou muito, o meu setor, porque ele conhece o setor, conhece o Brasil. Depois ele me indicou, e eu tive o privilégio, indicação dele, para ser o presidente da Autoridade Pública Olímpica para os Jogos Rio 2016. E muitos não reconhecem ou não se lembram que uma das 3 melhores Olimpíadas, até agora, uma delas foi a Rio 2016 e teve muito a mão do ministro do Esporte à época, Aldo Rebelo, que está aqui. Depois, ministro da Defesa, trabalhamos juntos, fizemos amigos. E tem uma particularidade que não foi citado aqui.
conhece o Brasil, conhece a nossa história, conhece as nossas idiosincrasias, conhece os problemas do Brasil. Visitamos vários pelotões de fronteira pela Amazônia. Poucos conhecem isso. Poucos foram ao local. Poucos conhecem a Amazônia como o Aldo. Poucos. A Amazônia que o mundo está de olho, que o Brasil precisa reconhecer ela como vital para o Brasil também. Então, Aldo, o Brasil precisa... Nasceram, estavam dentro da UNE. O Aldo foi o presidente da UNE. Foi vereador de São Paulo. Foi deputado federal por 6 mandatos. Foi presidente da Câmara, eu era o 4º secretário, fazia parte daquela mesa. Foi ministro da Defesa, sem ser um ministro calça frouxa. Foi ministro das ciências e tecnologia, do esporte, das relações institucionais. Portanto, não vou apresentar o que vocês já conhecem, que é o Aldo Rebelo. Nós estamos lutando para construir um Brasil melhor. E a democracia cristã tem esse propósito: liberdade, feito à ordem, respeito ao próximo, fé no Brasil, fé no povo do Brasil, fé em Deus. É tudo isso que nós queremos. Nós estamos buscando os companheiros. Aqui tem o nosso querido ex-deputado Colato, tem o Quartiero, ex-governador, ex-deputado Márcio, nosso querido presidente aqui de São Paulo, Vacareza, nosso deputado Bebeto. Temos aqui nessa mesa, eu tive o prazer de ter sido secretário de Agricultura, junto de Alisson Paulinelli e de Roberto Rodrigues, depois dos 2 ministros, e o ministro Bento, que está aqui, que tão bem conduziu o Ministério de Minas e Energia. Nós estamos unidos para fazer a guerra, aquela que o Gedeão fez. Quando o Gedeão, o anjo lhe apareceu e ele em desespero disse: vamos ser massacrados. Vamos ser massacrados. E tenho 10 mil homens, como que eu vou lutar com um exército de 300 mil homens? E o anjo lhe apareceu e disse-lhe: não, você não tem 10 mil homens, você tem menos. E ele: como? Você só tem 7 mil homens, mas os leve para a margem do rio, e aqueles que sedentos de sede tomarem água com as 2 mãos, dispense-os. Agora aqueles que tomarem água com a espada da mão e com a outra tomar água, esse é seu exército. Quando ele contou, só tinham 300. E aí, ele ganhou a guerra, porque ele tinha fé. E nós que estamos aqui nesse pequeno exército, vamos nos multiplicarmos nas ruas para vencer essa batalha. Toda conta começa com 1, toda caminhada começa com um passo. Precisamos só acreditar. É uma candidatura franciscana. Vamos mobilizar o país para que o país se engaje, a juventude, as mulheres, os sindicatos, a imprensa, a sociedade que pensa, as mídias sociais. Vamos reproduzir este momento, que é um momento grande para o Brasil. Quero agradecer, como presidente do partido, a presença do companheiro Kassab, que foi colega nosso na Câmara dos Deputados, que veio aqui abraçar o Aldo, que veio aqui deixar hipotecar a sua solidariedade a essa candidatura em respeito à democracia. Tinha outro compromisso e teve que sair. É assim que nós queremos a democracia cristã, unida, fé no Brasil, com muito entusiasmo, com consciência, porque nós temos um candidato à altura
do povo brasileiro. E peço a vocês o engajamento, a todos os brasileiros e brasileiras, o engajamento, uma reflexão deste momento. Quem é capaz de organizar essa baderna institucional? Quem vai chegar à presidência da República sem rabo preso? Que enfrente as instituições. Aldo. É isso. É isso aí que nós queremos. Um presidente que não fique de cócoras para o Supremo, nem para o Congresso Nacional. E que ele, na presidência da República, tenha uma conversa institucional com os poderes para equilibrar o que está desequilibrado. A única lei que vale no Brasil hoje, a única coisa escrita que no Brasil hoje vale é o jogo do bicho, minha gente. Isso vale, escreveu, valeu. Constituição não vale mais nada. Legislação não vale mais nada, nada. Onde chegamos que se acredita mais do papel, do pão, do cara que jogou na vaca, no boi, no macaco, do que na nossa Constituição. Isso está errado. E o Aldo tem essa condição, tem essa envergadura, essa estrutura, este conhecimento para dar uma virada, para dar um chega, para dar um basta no que já está. Temos o candidato, temos o povo, compete ao povo escolher o que eles querem para as suas próximas gerações. Nós apresentamos o nosso futuro presidente da República. Muito obrigado. Vamos ouvir, então, agora uma palavra pelo general, ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Bom dia a todas e a todos. Bem rápido e bem breve, porque eu vou ser um pouco repetitivo o que falou o Almirante Bento. Eu estou aqui sentado numa mesa junto com um amigo. E eu sou um admirador de brasileiros que conhecem o Brasil. É o caso do Aldo. E eu devo muito à confiança dele. Em 2002, 2003, 2004, eu era assessor parlamentar, deputado, presidente da Câmara, e me ajudou muito o meu setor, porque ele conhece o setor, conhece o Brasil. Depois ele me indicou, e eu tive o privilégio, indicação dele, para ser o presidente da Autoridade Pública Olímpica para os Jogos Rio 2016. E muitos não reconhecem ou não se lembram que uma das 3 melhores Olimpíadas, até agora, uma delas foi a Rio 2016 e teve muito a mão do ministro do Esporte à época, Aldo Rebelo, que está aqui. Depois, ministro da Defesa, trabalhamos juntos, fizemos amigos. E tem uma particularidade que não foi citado aqui. Conhece o Brasil, conhece a nossa história, conhece as nossas idiosincrasias, conhece os problemas do Brasil. Visitamos vários pelotões de fronteira pela Amazônia. Poucos conhecem isso. Poucos foram ao local. Poucos conhecem a Amazônia como o Aldo. Poucos. A Amazônia que o mundo está de olho. Que o Brasil precisa reconhecer ela como vital para o Brasil também. Então, Aldo, o Brasil precisa. Muito obrigado aí. Sucesso, Aldo. Muito bem, ouviremos agora uma breve palavra pelo senhor Leandro Cruz, ex-ministro dos Esportes. Boa tarde a todos.
prazer estar aqui. Aldo, eu falava com a Apolinária aqui agora há pouco, que eu estava com certa dificuldade de definir como seria meu discurso aqui hoje, pela pluralidade da gente ter aqui o general Fernando, o Vacareza e tantos outros que nós temos aqui hoje. E pensando isso, eu pensei, essa é exatamente o grande diferencial seu e do que você representa. A capacidade única que você tem de unir, de juntar, de aglomerar. Desde muito jovem, que você saiu do interior de Alagoas para uma das maiores metrópoles do mundo. Que você tinha que imaginar que São Paulo era aquilo que estava na sua vista, pelo tamanho da diferença da onde você vinha e do que era São Paulo década de 70? É isso mesmo? E você foi, durante toda a sua caminhada, o seu grande capital político foi a capacidade de juntar, inclusive os opostos, para uma determinada tarefa, para uma determinada luta, para uma determinada batalha, para conduzi-los a uma grande vitória. E eu tenho certeza que você fará isso nessa nova caminhada. Conte comigo, conte com seu amigo aqui, esse que é um admirador seu desde os 12, 13 anos de idade, isso vem lá do início da década de 80, e eu tenho certeza que essa que é o seu maior dom, a sua maior capacidade, que é unir setores opostos, coisa que o Brasil precisa de muito hoje, de capacidade, de parcimônia, da construção do caminho do meio, da construção de diminuição de atritos, de unificação, enquanto aquilo que a gente tem de mais precioso, que é ser um só país, com uma só língua e com um só povo e do tamanho de um continente. Boa sorte, meu amigo. Até a vitória. Agradecer a presença de amigos queridos que fiz ao longo da minha vida pública. Agradecer ao general Fernando Azevedo, com quem trabalhei, convivi em vários ministérios. Quando foi da preparação da Olimpíada, eu tinha, nesse grande evento, um enorme desafio. E o general Fernando Azevedo tinha conduzido e organizado a Olimpíada Militar Mundial, que se realizou no Brasil com grande êxito, com grande sucesso. E eu, que já o conhecia lá da liderança do governo, do Ministério da Coordenação Política, a sua capacidade, a sua lisura, eu disse, esse é o homem indicado para conduzir pelo Ministério do Esporte, no Rio de Janeiro, a autoridade pública olímpica, e lidar lá com o COB, com o COI, que não é uma coisa fácil nem simples, e a Olimpíada do Brasil foi um sucesso, muito graças ao talento, à dedicação, ao espírito público do nosso general Fernando Azevedo, que depois ocupou também com muita dignidade o Ministério da Defesa do nosso país. Presença do almirante Bento, que também conheci ainda assessor parlamentar da Marinha, tempos antigos. Depois, no Ministério da Defesa, é submarinista consagrado, comandou a Força de Submarinos, comandou também o porta-aviões, comandou a esquadra, sediada lá no Rio de Janeiro. E comandou também a área de Ciência e Tecnologia da Marinha, comandou a área de Ciência e Tecnologia da Marinha. E foi um grande ministro das Minas e Energia, um homem que acumula conhecimento em várias disciplinas e da vida nacional. E eu tenho muito orgulho, por quê? Porque eu posso contar com eles como amigos, mas, acima de tudo, como conselheiros, que trazem, na sua experiência, na área de defesa. Eu não preciso de ouvir conselhos melhores do que a de um general que comandou o Sudeste, a região Sudeste,
Foi a região, não, leste, Comando Militar do Leste, foi comandante militar do Leste. E eu lembro de passagens, quando aconteceu uma tragédia, não sei se foi a de Brumadinho, que eu liguei para o Fernando, que era o comandante militar do Leste, ele disse: a nossa primeira tropa que chegou foi o tiro de guerra que chegou primeiro lá na área, na cidade, atingida. Então, ter o almirante Bento como conselheiro, você tem conselheiro importante na área de ciência e tecnologia, na área de Minas e Energia, o que para mim é também um conforto muito grande. O ministro Roberto Rodrigues, nós convivemos como ministros em vários desafios e em vários momentos. Ele foi o inspirador dessa lei que permitiu a pesquisa, a comercialização e a produção de organismos geneticamente modificados, porque nós vivíamos uma anomalia. A USP não podia fazer pesquisa com célula-tronco, por exemplo. A professora Mariana Zates não podia fazer essa pesquisa porque havia uma norma proibindo que houvesse manipulação de organismos geneticamente modificados, o que bloqueava a pesquisa nessa área. Os nossos agricultores estavam proibidos, a Embrapa tinha que mandar as suas sementes ou para a China, ou para a China não, sei lá, para Cuba, para a Índia, para qualquer lugar que não podia pesquisar aqui. E o ministro Roberto Rodrigues acumula um conhecimento que reúne a gestão pública como ministro, a experiência como acadêmico, como professor que exerceu lá na Unesp e exerce aqui na GV, como produtor rural, como homem que conduziu o cooperativismo no Brasil e no mundo. Então, quando você sentir qualquer dificuldade nessa agenda, ouvir o ministro Roberto Rodrigues lhe traz tranquilidade e confiança. E desfrutar da amizade dele é importante. Agradecer também que não pôde vir, mas que também se dispõe a nos aconselhar nesse ramo, ao ex-ministro Antônio Cabreira, que está no Mato Grosso, não pôde chegar, mas disse: não, estamos juntos e vamos ajudar no que estiver ao nosso alcance. Nós temos aqui o ex-ministro Leandro Cruz. Leandro Cruz eu conheci menino, eu era da União da Juventude Socialista e ele também era, sendo que eu já tinha mais de 20 anos, ele devia ter 12 ou 13. E nos conhecemos desde essa época. Tornou-se um quadro político importante, foi ministro do esporte do presidente Michel Temer, e é também um conselheiro que pode me orientar sobre como organizar uma agenda para o esporte no Brasil. Eu não terei dificuldade, tendo um ex-ministro ocupando uma função dessa. O padre Enúbio é meu conselheiro espiritual, é verdade. Sempre que muda de paróquia, eu vou lá, de vez em quando, acompanhar as missas, almoçamos juntos de vez em quando. Tá certo? É amigo da família, não é só amigo pessoal. Bem, cadê o João Goulart Filho? Estava por aqui. Agradecer a presença do João Goulart. Ontem, lá na Federação da Agricultura de São Paulo, conversávamos sobre o pai dele, sobre o ex-presidente João Goulart, que era um agricultor, era um homem lá de São Borja, que eu tive a honra de visitá-lo no túmulo, ao lado de gente como o presidente Vargas, o ex-governador Leonel Brizola. Agradecer a presença desses amigos do movimento sindical, o Eusébio, o Cipó, o Murilo, é o presidente aqui do sindicato que sempre nos acolhe, que sempre nos recebe. Eu tenho uma ligação grande com os trabalhadores, com os sindicalistas, e agradeço a presença de todos eles. A presença da juventude, eu queria ouvir a palavra da Letícia, porque é para a juventude que tudo faz sentido. Se a vida pública não fizer sentido para os jovens, vai fazer sentido para quem? Então, nós temos aqui vários grupos de jovens que vão nos aconselhar a criar um caminho, perspectivas para a juventude. Está aqui o Miguel. Cadê o Miguel? Está aqui o outro. Tem Comunhão Popular, tem muita gente aqui. Tem muitos grupos de jovens que vão
formar esse conselho para a juventude. E a Letícia veio ontem à noite, pegou o ônibus dela, veio aqui, por conta própria, o que mostra a generosidade dela e também do nosso projeto e da nossa campanha. Todos eles estão aqui como voluntários. Deixe-me ver. Está aqui Zé Altino. Zé Altino é um homem que está perto de completar 80 anos, Zé Altino. 85. Veio de Governador Valadares. Nós nos encontramos, eu fui em dezembro para Alagoas, eu fui de carro. Peguei o carro aqui e fui para Alagoas. Eu queria passar pelo sertão de Minas Gerais, pelo sertão da Bahia. E quando voltei pelo sertão. Eu queria passar em Monte Santo, Euclides da Cunha, Rodelas, Cocorobó. Eu digo, não, mas eu vou passar em Governador Valadares para tomar um café com o Zé Altino. Passei em Governador Valadares, comemos lá uma peixada, conversamos sobre o Brasil. Eu digo, eu aprendo mais sobre economia, muitas vezes, conversando com o Zé Altino do que com os economistas de São Paulo. E ele me explicou porque é que o ouro, que em 98, eu lembro de 98, Zé Altino, vindo que o presidente Fernando Henrique ia fazer uma max desvalorização do real, depois da eleição, e no jornal, vindo lá do Rio Grande do Sul de carro com minha família, com a Rita, minha esposa, o Pedro, meu filho e mais uma sobrinha, eu vi no rádio, o ouro está sendo muito procurado e está a R$11 o grama. Essa semana o ouro bateu em R$800 o grama. Eu perguntei, Zé Altino, o que é que explica? Ele diz, o que explica é que o ouro está se tornando a moeda do mundo. Quem quer fugir do risco das sanções impostas pelo sistema do dólar, vai para o ouro. E aí me diz, a Venezuela exporta 470 toneladas de ouro. O Brasil exporta 70. A Venezuela tem mais reservas em ouro do que o Brasil. Por que tem isso? Porque nós proibimos a exploração do nosso ouro, a não ser o que é explorado clandestinamente, que em parte vai para a Venezuela, ou os nossos garimpeiros que a Venezuela acolheu. Sei lá, tem 60, 80 mil. Até exportamos garimpeiro para o Equador. Um oficial do Exército, o general Diniz, lá no Pará, me disse o seguinte, quando o general americano, ele perguntou para o general americano, quando vocês encontram um garimpo ilegal nos Estados Unidos, fazem o quê? Ele disse, legalizamos. Legalizamos por quê? Porque você fiscaliza quando é legal, você remunera o garimpeiro corretamente quando é legal, você vende o ouro pelo preço justo se o comprador tiver por ali. Então nós precisamos recuperar a capacidade do Brasil de usufruir das suas riquezas. Nós não podemos ter uma das grandes minas de diamante do país lá na reserva Roosevelt. Na reserva Roosevelt. Dentro da terra dos Cinta Larga. Quando você consulta, ministro Bento, o portal do governo, eles informam quantos bilhões de dólares já saíram dessa reserva clandestinamente, porque está lá a flor da terra, o índio recolhe, os caciques dos Cinta Larga recolhe e entrega para o contrabandista a um preço vil. Então você tem lá na calha do Rio Madeira, isso que você me falou, que é uma grande reserva de ouro, inacessível pelos bloqueios. Você tem a mina de cobre e fosfato lá da Reserva Nacional de Cobre Associados entre o Amapá e o Pará, também bloqueada. O presidente Temer tentou desafetar um pedacinho lá para tirar o fosfato, não era nem o cobre. Houve uma gritaria de ONGs pelo mundo, celebridades de Hollywood, da Globo, uma confusão. E ele teve que recuar. Então, nós temos essa Amazônia bloqueada e congelada. E homens que conhecem a Amazônia, como Zé Altino, também bloqueados e impedidos. E aquilo ali, nós estamos fazendo, Almirante Bento, doutor Roberto Rodrigues, ministro Azevedo, minha querida embaixadora, Maria Auxiliadora Figueiredo. Muito obrigado pela sua presença. Você também será uma conselheira importante com o professor Luiz Paulino, com o Pedro, na área de relações internacionais. O que é que aconteceu nos Estados Unidos depois da Guerra da Secessão? O país estava destruído.
600 mil mortos na guerra. Precisava desmobilizar 2 exércitos, o dos confederados e o da União. A agricultura destruída, porque o general Sherman fez a guerra total, de queimar tudo. Queimou New Orleans, queimou o campo, queimou tudo. Como reconstruir um país destruído? Eles tiveram a solução, a marcha para o oeste. Atravessaram o Mississippi e foram fazendo aquela lei de terras, 65 hectares para cada família. A gente vê nos filmes de faroeste, aquelas diligências marchando para ocupar essas terras, com a lei aprovada pelo presidente Lincoln. Levaram os garimpeiros para a Califórnia. Quem deu a Califórnia para os americanos foram os garimpeiros, que foram lá atrás do ouro. Foi a corrida do ouro. Então, eles encontraram um caminho com uma nova fronteira mineral e uma nova fronteira agrícola. Foi isso que fizeram os americanos depois da Guerra da Secessão. Nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós estamos destruindo a nossa fronteira mineral e a nossa fronteira agrícola. Nós estamos expulsando os nossos ribeirinhos, os remanescentes daqueles soldados da borracha que depois de desmobilizados não tinham o que fazer e ficaram por lá vivendo com os índios e como índios. Meu pai foi soldado da borracha. Minha tia conta que depois de voltar, quando ele bateu na porta, ainda solteiro, tinha 20 anos, 18, 19 anos, minha tia disse que ele nem foi reconhecido pelo sofrimento que voltou da Amazônia. Os remanescentes desses soldados da borracha, que são os ribeirinhos, estão lá sendo expulsos, porque a FUNAI demarca a terra indígena onde não tem índio, onde tem uma terra para agricultura, eles fazem uma unidade de conservação. E aqui nós temos uma vítima dessa política, que é o nosso Paulo César Quartiero, que produzia arroz lá em Roraima. Eu disse, Quartiero, se tu tivesse vivido no século 17 e 18, tu teria uma estátua. Como tu vive hoje, é a polícia, a FUNAI e o IBAMA na tua porta. Tá certo? Porque os bandeirantes foram isso. Quem expandiu a fronteira do Brasil para além de Tordesilhas, quem foi? O que era o Raposo Tavares? Foi fazer o que em Minas? Descobriram como? Descobriram o ouro em Minas porque eram garimpeiros. Fundaram Cuiabá porque eram garimpeiros. Foram atrás do ouro no rio Cochipó. E o governador levou a capital lá para Cuiabá para tomar conta daquele ouro. Fundaram Goiás Velho. Fundaram aquelas cidades ali do centro-oeste. Tudo isso atrás de ouro. Essa gente... Porque eram 2 tipos de garimpeiros. O garimpeiro nômade, que ia atrás de ouro, e o bandeirante, que era sedentário, que foi criar vaca no Vale do São Francisco. Está lá no Euclides da Cunha. Aqueles sertanejos de Canudos eram todos parentes dos bandeirantes, colaterais dos bandeirantes. Uns foram atrás do ouro, o outro foi criar vaca no Vale do São Francisco. Eu passei agora em Rodelas, onde a FUNAI está querendo demarcar uma área numa fazenda que foi fundada em 1600 por um bandeirante que saiu aqui de São Paulo chamado Domingos Afonso Sertão. Juntou com aqueles Dias Dávila da Bahia e saiu criando fazenda de gado por ali. Essa gente ajudou a garantir que o Brasil tenha essa fronteira, porque os espanhóis estavam vindo aqui. Eu tive em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Aquilo ali era uma fazenda de gado dos jesuítas espanhóis, porque o Tordesilhas terminava em Laguna. Todo o Rio Grande do Sul era espanhol. Quem foi que foi disputar lá? Foi o Raposo Tavares. Eu digo que os gaúchos devem ter orgulho. Não, nós escolhemos ser Brasil. Eu digo, com a ajuda dos bandeirantes, com a ajuda do Raposo Tavares, que saiu por aqui. Mato Grosso do Sul, Paraná, isso tudo era espanhol. Então, nós temos uma dívida com esses antepassados. E ele criava lá o arroz, eu fui lá. Era perto do Iramutã? Isso, nós fomos lá. Porque eu denunciei essa demarcação como foi feita. Eu era ministro do presidente Lula, eu digo que isso é um grave erro que o governo vai cometer. Escrevi um artigo para o Estadão, é um grave erro que o Supremo está cometendo. Os índios não queriam aquela demarcação. A Índia chorava na minha frente para que eles não fossem expulsos. Porque além de oferecer atividade para os indígenas, eles também, ela que me disse, não foi ele que me falou, a Índia que disse, distribuiu uma parte do arroz com as populações indígenas.
foi expulso de lá. Acabaram com as fazendas, ele foi tentar plantar arroz lá no Marajó. E a perseguição continua. Em que lugar do mundo você persegue quem produz comida? No Brasil. Você persegue. Por que motivo? Por que razão? Você vai produzir soja lá em Santarém. Eu fui na colheita de soja em Santarém. É duro, professor Roberto Rodrigues. Você está produzindo soja aqui para o mercado internacional e o seu concorrente nos Estados Unidos está usando 100% da propriedade e você só vai usar 20%. E mesmo assim ele faz, ele persiste, ele insiste em fazer isso. Então, pode. Agora o seguinte. Agradecer também a presença aqui de amigos que vieram lá do Pará, doutora Eliana Zaca, da Federação da Agricultura do Pará, Coronel Mário Solano. Levanta aí, coronel, para que possa ser percebido pelos convidados. Coronel Mário Solano foi comandante da Polícia Militar do Estado do Pará, foi secretário de Segurança, e eu o convidei para ser um dos conselheiros na área de segurança pública. Nós vamos ouvir os sociólogos, os acadêmicos, mas a segurança pública, os principais conselheiros vão ser aqueles que enfrentaram o desafio na rua e na tropa. É isso. E principalmente pela situação da Amazônia. Não veio aqui, mas me mandou uma mensagem, o delegado lá da fronteira, acho que é Mâncio Lima, lá no Acre. O que ele me descreveu? Eu fui fazer uma palestra no Acre sobre segurança pública e segurança nacional. Os dois temas, lá na Federação do Comércio. E o que eu ouvi, pessoal, o crime organizado tomou conta das nossas fronteiras. Em várias cidades, o maior empregador do município não é mais a prefeitura, é o crime organizado. Porque se você bloqueia a atividade econômica, você bloqueia a área mineral, você bloqueia a fronteira agrícola, você bloqueia a fronteira energética, você bloqueia tudo, o que é que resta para a juventude? Eu fui no Amapá, ministro Fernando, fazer uma palestra lá, o governador, o prefeito, o presidente do Tribunal de Contas. Não sei se Junqueira estava lá. Acho que foi ele até que organizou. Aí, fiquei num hotelzinho na frente de uma faculdade. Me levantei de manhã, olhei a faculdade, aquela juventude entrando com seus caderninhos debaixo do braço, 6h30, 7 da manhã. Para fazer o quê, meu Deus? Onde é que você vai empregar um engenheiro no Amapá? Você não tem nenhuma atividade ligada à engenharia, você não constrói nada, não tem uma obra de infraestrutura, não tem uma atividade industrial relevante, não pode. Aí uma parte dessa juventude vai integrar o crime organizado, as facções. Esse delegado, nosso amigo lá, doutor Betânio, lá do Acre, me mandou, inclusive, filmagens de como o crime organizado, eles investigam, eles prendem, eles executam a sentença entre as facções. Ainda mandam para a autoridade policial. Então, é uma área de muita relevância. Eu convidei o coronel Mário Solano, com a sua experiência. Convidei também o coronel aqui da Polícia Militar de São Paulo, na reserva, o coronel Alexander, está por aí? Está ali, ó, em pé. Também vai integrar. Convidei um amigo também, 2 amigos, um delegado e um coronel da Polícia Militar de Alagoas e um delegado da Polícia Civil. Por quê? Porque ou nós valorizamos essas instituições, ou nós nos apoiamos na Polícia Militar ou na Polícia Civil, ou nós não vamos ter segurança no nosso país. Pode ter certeza. Agora, um país também se faz com criadores de riqueza. Você não constrói um país sem um Mauá. Você não constrói um país sem um José Hermílio. Você não constrói um país sem um Delmiro Gouveia. Você não constrói um país sem esses criadores de riqueza. Você não constrói, mas esses criadores de riqueza foram criminalizados no país. Essa terra aqui, uma vez com o Montoro, o senador Montoro, lá no Chile, conversando com Gabriel Valdez, que era uma celebridade da política no Chile, o Montoro apresentando, eu era um jovem deputado, e o Gabriel Valdez perguntou, presidente do Senado chileno, meu filho, o senhor representa que província? O meu filho era eu, que era jovem. Eu disse, represento São Paulo, presidente.
Ele olhou assim, mirou e disse: São Paulo. Ah, se o Chile tivesse os capitães de indústria de São Paulo. Os capitães de indústria de São Paulo estão sendo hoje sublimados, né? Não são mais os capitães de indústria. Um Sebastião Camargo, que o Stroessner pediu a presença dele quando o Brasil foi assinar o Acordo de Itaipu, porque foi a construtora que ele defendeu que fosse o lado paraguaio. A Odebrecht, do Dr. Norberto, do Emílio, essa gente, né, com esse espírito de empreender, o Brasil criminalizou o empreendedorismo sem resgatar a confiança nesses criadores de riqueza. Nós não temos caminho. O Brasil precisa de um choque de investimento privado, porque nós não temos recursos para investimento público. Nós não temos recursos para pagar nossas universidades. Nós não temos recursos para operar a nossa esquadra. Nós não temos recursos para colocar os... Prometo que termino aqui. Doença de Queiroz, os maias. Tem lá o personagem, né, que é o Carlos da Maia, e um outro personagem que é o maestro, Cruzes, esse maestro. E andando pelas ruas de Lisboa, se deparam com um jardim abandonado lá numa casa. E o maestro Cruzes diz para o Carlos da Maia: Carlos, esse jardim está precisando de um poeta que ame as flores e cuide desse jardim. E o Carlos da Maia, realista, diz: não, Cruzes, esse jardim está precisando de um jardineiro. É o jardineiro que vai pegar a água, que vai podar, que vai cuidar do jardim. O poeta, quando estiver pronto, vai fazer uma poesia, mas é o jardineiro que vai cuidar. E nós estamos desprezando os nossos jardineiros. Nós queremos os nossos poetas, mas também queremos os nossos jardineiros. Nós queremos os criadores de literatura, de cultura, e queremos também os criadores de riqueza para ajudar a manter a cultura no Brasil. Esse é o nosso caminho, é isso que eu penso do Brasil. Muito obrigado pelo prestígio, tá certo? Vamos com fé no Brasil, é com fé no Brasil que nós avançaremos. Muito obrigado. Vamos assistir ainda um assunto da semana, a posse do Procurador-Geral de Justiça e da Corregedora, o Procurador Oswaldo de Albuquerque e a Procuradora Patrícia Rego. Desejo a todos um feliz mandato, sucesso, muito trabalho. Eu sei que vai ter, mas sempre em defesa da democracia, em defesa da Constituição, e o bom trabalho, o brilhante trabalho que o Ministério Público do Acre desenvolve aqui no nosso estado. A posse do Dr. Oswaldo de Albuquerque Lima como Procurador-Geral de Justiça do nosso estado e da doutora Patrícia Rego como Corregedora-Geral do nosso Ministério Público aconteceu na noite desta sexta-feira aqui no auditório do Detran Acre, com a plateia bastante eclética. Aqui estão procuradores, autoridades federais, estaduais, municipais, convidados especiais, enfim, a sociedade acreana. Nós pretendemos continuar fazendo com que o Ministério Público avance, que tenhamos um Ministério Público sempre à frente do nosso tempo, um Ministério Público que viva o século da atualidade, da sociedade atual, e um Ministério Público que esteja cada vez mais próximo do cidadão, na defesa dos direitos fundamentais, um Ministério Público que possa atuar em parceria, em cooperação com os demais poderes e instituições de Estado, sempre buscando o bem comum, a paz social e o bem-estar de cada cidadã e de cada cidadão desta terra. Em 93 ele assumiu como promotor de justiça. Em 2002 ele foi promovido a procurador de justiça e em 2014 foi eleito pela primeira vez como Procurador-Geral de Justiça e foi reeleito em 2016. Acredito que a gente tenha feito um trabalho bem razoável, porque, graças a Deus, a gente retorna com a energia renovada, com muita vontade de trabalhar e de servir ao povo desta terra. O procurador Oswaldinho é uma pessoa de extrema competência, uma pessoa que já demonstrou
não somente a capacidade de gestão frente ao Ministério Público, mas também a nível nacional, quando esteve no CNMP. E assim, quero desejar a ele toda sorte, bênçãos de Deus nessa nova condução que ele vai ter agora, dessa nova jornada. Minha relação com o doutor Oswaldo é muito boa. Eu digo que cada procurador-geral que passou deixou sua marca e cabe agora a ele seguir e tentar cada vez mais fazer um excelente mandato como procurador-geral. O doutor Oswaldo Albuquerque também pretende atuar em parceria com outras instituições, inclusive com o aparato de segurança do Estado, nas ações de prevenção e combate ao crime organizado, às organizações criminosas. Uma firme e prioritária atuação na defesa da segurança pública, da paz social, fazendo com que o Estado de Direito sempre prevaleça e que jamais a força opressora ou a força bruta se sobreponha aos princípios da Constituição da República. Queremos uma democracia cristã, esse partido que nasceu no pós-guerra. Pronunciamento oficial de lançamento de pré-candidatura à presidência da República, Aldo Rebelo. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença. De me convidar para esse desafio de uma pré-candidatura à presidência da República, que eu aceitei porque foi feita sem condicionantes. E eu recebi o convite para construir a plataforma, as ideias, os caminhos para o Brasil num momento difícil, numa encruzilhada histórica da nossa pátria. Democracia Cristã não é um partido rico, não tem fundo partidário, mas em compensação também não tem dono. Não está submetido aos interesses que não sejam os interesses do Brasil e da população brasileira. Muito obrigado pelo prestígio, tá certo? Vamos com fé no Brasil. É com fé no Brasil que nós avançaremos. Muito obrigado.